Olá, eu sou Jaqueline Salles, fundadora do Instituto Novo Pensamento. O Instituto Novo Pensamento é uma série de treinamentos online que tem como missão desbloquear o poder do pensamento de mulheres para que elas encontrem a riqueza e vivam o estilo de vida das mulheres bem-sucedidas. Eu tenho centenas de alunas e essas alunas são as novas pensadoras. As novas pensadoras são mulheres que acreditam no poder do próprio pensamento e assim elas ativam a lei da atração na vida delas. E eu estou muito feliz de estar aqui falando diretamente com os coaches da Abra Coaching, porque eu sou, com muita honra, com muito amor no meu coração, eu também sou uma coach formada pela Abra Coaching. E eu tô aqui com muito amor no meu coração, porque todos nós temos em comum um mentor maravilhoso e bastante peculiar que se chama Bruno Giuliani. Então, tudo que ele me pede para fazer, eu simplesmente digo sim. E é com muita honra que eu tô aqui oferecendo essa aula para você. Uma das minhas especialidades são as afirmações positivas. E hoje eu vou te ensinar absolutamente tudo que eu sei descobrir sobre essa ferramenta muito poderosa que transformou a minha vida e transformou já a vida de centenas de mulheres que aprenderam sobre esse segredo sagrado que são as afirmações. Mas antes disso, deixa eu te contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui. Por volta de 2009, 2010, eu trabalhava num emprego que eu estava muito infeliz. Eu tinha um bom salário, o horário era flexível, eu tinha bons amigos, conhecia pessoas importantes, mas era um ambiente extremamente tóxico, cansativo, sem nenhuma integridade. E eu também tinha muitos medos. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo de conhecer pessoas novas, eu tinha medo da mudança, da transformação. Então, no auge ali dos meus 30 e poucos anos, eu estava muito, muito infeliz. E o que aconteceu? Eu comecei a procurar saídas, principalmente por medo de dirigir. Eu já tinha dirigido, mas eu tinha um trauma muito grande, porque eu fiquei 10 anos sem dirigir, eu tinha muito medo, receio mesmo, mas eu tinha necessidade de fazer isso. Dirigir para mim naquela época não era um luxo, era uma necessidade. Mas eu mesma me impedia de fazer isso, porque 10 anos antes eu provoquei um acidente onde eu atropelei uma vaca. Isso mesmo. Atropelei uma vaca na Estrada dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro, e peguei um trauma muito grande. Eu não dirigia mais. Só de pensar em dirigir, a minha mão suava, o meu coração batia acelerado. Só que eu tinha 2 filhos, morava em Anchieta, trabalhava em Ipanema, e não sei se você conhece esse trajeto, mas esse trajeto envolve quase toda a Avenida Brasil, Lagoa, Aterro, até chegar no meu trabalho. E aí o que acontecia? Eu tinha que pegar vários ônibus, tinha que pegar trem, e eu trabalhava de 4 à meia-noite. Então, não sei se você sabe, mas a madrugada no Rio de Janeiro para você pegar ônibus para uma mulher era algo bastante perigoso. Então, eu tinha realmente necessidade de ter um carro, mas eu não dirigia. Eu comprei carro e não cheguei nem a sentar no banco do motorista. O carro foi roubado, eu nem cheguei a experimentar. Só que um belo dia, saindo do trabalho, eu vi um modelo de um carro que eu fiquei muito apaixonada. Era um Renault Sandero. Quando eu vi, eu falei, gente, que carro lindo. Porque o Sandero, ele é assim, ele é um carro meio masculino e meio feminino. Ele tem a união dos dois. E eu me acho assim também. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma energia masculina muito forte, uma energia mais feminina muito forte também. Então, quando eu vi o Sandero, eu me apaixonei completamente. E eu pensei assim, eu vou dirigir, eu vou comprar esse carro para mim. Só que além de todo o trauma de dirigir, eu também não tinha o dinheiro sobrando para comprar aquele carro, não. Afinal de contas, sou mãe solteira, criei 2 filhos sozinha. Apesar do meu salário ser bom, ele muito mal dava para eu pagar ali as minhas contas do dia a dia. E aí o que aconteceu? Comecei a conversar com uma amiga, conversei com outra amiga e ela falou para mim: procura um psiquiatra, né? Vai fazer terapia, de repente você se cura da fobia de dirigir. Foi o que eu fiz. Eu contratei um psicólogo, na verdade. Eu contratei um psicólogo. Ele começou a fazer terapia comigo, mas não deu muito certo, porque ele me indicou para eu tomar remédio tarja preta, sabe? E ele falou, olha, eu não posso te receitar, mas eu vou te dar. Ou seja, ele podia me receitar, mas ele podia me dar uma caixa de tarja preta. E eu, muito ingênua, querendo muito resolver o meu problema, eu fiquei com aquele remédio e comecei a tomar. Mas ele falou, olha, se você quiser mais, você precisa ir no psiquiatra. E ele me diagnosticou como TDAH, que eu tinha transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Só que quando ele me falou que eu tinha transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu não aceitei muito esse diagnóstico, não. Por quê? Porque eu achava que eu era alguém na vida, né? Eu tinha criado meus 2 filhos, eu tinha já construído, tinha um bom trabalho, já tinha construído um certo patrimônio na minha vida, e eu não aceitei de eu ser uma sigla. Eu fiquei muito irritada com aquilo, porque eu era uma pessoa e não uma sigla. E mesmo assim eu fui lá para o psiquiatra
E quando eu cheguei no psiquiatra, ele não me deu nem um boa tarde, nem perguntou como eu estava, olhou pra mim e falou assim: você é bipolar. Eu falei, como assim? Um fala que eu sou TDAH, que eu tenho transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O outro fala que eu sou bipolar, sem nem me conhecer, sem nem conversar 5 minutos comigo. E eu, literalmente, dei uma banana pros dois, fiquei pé da minha vida, fui pra minha casa. Eu tenho uma estante na minha casa. Cheguei na estante, eu tava muito estressada, muito com raiva, muito chateada. E quando eu tô assim, eu acendo uma vela para Deus e outra para todos os santos. Eu cheguei para todos os santos, falei, Buda, Shiva, Jesus, todos eles, falei, vocês têm que me ajudar. Eu preciso de uma saída, eu preciso dirigir, eu já não aguento mais pegar ônibus, pegar trem, atravessar Brasil, ir com um filho pequeno e, sabe, todos os problemas que eu tinha porque eu não dirigia ainda. E foi quando eu fechei meus olhos, respirei, puxei um livro de uma forma muito aleatória e veio na minha mão um livro. Eu ainda com olhos fechados, abri o livro e quando eu abri os olhos, estava na página Medos e Fobias. Bem, eu achei que era coincidência demais para eu descartar. E aquele era um livro que nem meu era. Era um livro que eu tinha pego. Sabe aqueles livros que você pega na casa de uma amiga sua, leva para casa e nunca nem abre? Era exatamente esse. E era um livro da escritora Louise Hay. Como eu achei que era muita coincidência, coincidência demais para eu descartar aquele momento, eu resolvi seguir exatamente o que Louise Hay falava naquele livro. E aquele livro se chamava Você Pode Curar Sua Vida, Exercícios. E ela falava algo muito interessante. Ela falava que o medo, ele se concentra na nossa língua. E que a gente, para eliminar o medo, para perder o medo ou para fazer o medo se transformar em nosso amigo, a gente precisava relaxar a língua. E aí eu comecei a fazer esse exercício de relaxar a língua naquele exato momento. No mesmo momento que eu fiz o exercício de relaxar a língua, e o que é relaxar a língua? Eu vou fazer aqui para você. É lembrar que a língua existe, porque às vezes a gente esquece que ela existe. A língua é usada para falar, para comer, para transar, né? E a gente esquece que ela existe. Então eu lembrei que a minha língua existia, eu relaxei a língua dentro da minha boca e naquele mesmo momento eu senti um alívio tão grande daquela dor que eu estava sentindo, daquele desespero, porque eu estava muito desesperada. Eu estava realmente assim, como se a minha vida não tivesse saída. E eu falei, nossa, funciona. Uma simples dica estava funcionando para mim, estava me trazendo um alívio que nem o remédio tinha me trazido. E aí o que aconteceu? Eu resolvi seguir o passo a passo que ela falou. Esses passos eram, você precisa se visualizar fazendo aquilo que você tem medo, você precisa declarar que você faz aquilo que você tem medo e você precisa ser essa pessoa que você quer se tornar. Foi quando eu escolhi que eu iria visualizar eu dirigindo o meu Sandero. Eu comecei a fazer afirmações que eu era uma ótima motorista, que eu dirigia muito bem, que onde eu ia o amor chegava na frente, que todos os motoristas eram amistosos comigo e que eu comecei a fazer afirmações, mas eu só não falava. Não é que eu só falasse, eu comecei a espalhar essas afirmações pela casa. E menos de 30 dias depois, eu saí da Barra da Tijuca, lá na concessionária da Renault, e dirigi até Anchieta, dirigindo meu carro. Para mim, isso foi um milagre muito grande, para mim e para minha família, porque ninguém acreditava que eu fosse conseguir. A minha irmã não acreditava, meu namorado na época não acreditava, meus filhos não acreditavam, eles debochavam de mim, meus amigos riam da minha cara porque eu não conseguia dirigir. E naquele dia que eu cheguei na minha casa, sentindo aquele cheiro de carro novo, com o poder do volante nas minhas mãos, e eu saí da Barra até Anchieta, eu tinha decorado todo o caminho, todo o trajeto, os sinais. A partir da minha visualização, eu tinha decorado as marchas que eu ia passar, como ia ser a embreagem, como eu iria me comportar caso acontecesse alguma coisa. E eu encontrei motoristas exatamente como eu tinha declarado, amigáveis. Eu encontrei um trânsito, mesmo na hora do rush, que era ali por volta de 4h30, 5 horas, completamente aberto para mim. A sensação que eu tinha é que o universo tinha aberto todas as portas para me deixar passar. E ali, naquele momento que eu cheguei na porta da casa da minha mãe na época, sentindo aquele cheirinho de carro novo, sabe? Dirigindo meu carro, eu pensei assim, agora ninguém me segura. E logo depois disso, eu mudei completamente a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a pensar o seguinte, eu falei assim, gente, os médicos queriam que eu tomasse tarja preta. Um me chamou de TDAH, o outro me chamou de bipolar. E eu não tinha nada disso, eu era simplesmente uma pessoa que estava com pensamentos limitantes a respeito de algo que eu já sabia fazer. Eu já sabia dirigir, eu já tinha dirigido. Eu tinha medo por causa de um evento que tinha acontecido anos antes. E eu reprogramei a minha mente para voltar a dirigir com segurança.
Quando aquilo se concatenou na minha cabeça, eu pensei, cara, mais mulheres precisam saber disso, mais pessoas precisam saber disso. E eu comecei uma busca desenfreada de como que eu ia usar aquilo ali para que outras pessoas soubessem que era possível, sem precisar se entupir de remédio. Porque eu cresci com a minha mãe dizendo assim, Jaque, olha só, remédio faz bem para uma coisa e mal para duas. E eu tinha realmente pensamento sobre remédio. E aí o que aconteceu? Um dia conversando com a minha irmã falando isso, a gente falando numa macarronada de domingo sobre a vida, e eu expliquei para ela dessa minha vontade. Ela chegou para mim e falou assim: por que você não faz coaching? Isso era 2011. E eu nunca ouvia falar sobre coaching, nunca tinha ouvido falar. E olha que eu me considerava uma pessoa bem formada. E aí, na mesma hora, o que eu fiz? Fui pro Google Coaching. Encontrei vários textos. Encontrei, inclusive, um texto de uma pessoa que eu já seguia no Orkut, que era o Antônio Azevedo. Eu encontrei várias informações. Cliquei no instituto, que era o Instituto IBC de Coaching. Entrei em contato com eles e foi ali que eles me disseram que a formação de coaching era R$7.000 na época e que eu teria que ficar 7 dias fora do meu trabalho. E naquele momento isso era completamente impossível. Eu falei, gente, o que era mais impossível? Eu voltar a dirigir ou eu fazer uma formação de coaching de R$7.000 naquele momento da minha vida que eu tinha acabado de comprar um carro, que eu tava assim, não tava com dívida, mas eu também não tinha dinheiro sobrando, sabe? E 7 dias, tirar 7 dias do meu trabalho, ficar 7 dias fora, era algo assim praticamente impossível. Eles não davam folga. A empresa que eu trabalhava era super rígida em relação ao horário, em relação a dias. Eu trabalhava de segunda a sábado. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Só que eu me lembrei. Lembrei de quê? Das minhas visualizações, das minhas afirmações. Eu fiz o mesmo trabalho, eu peguei as afirmações, coloquei, espalhei na minha cozinha. Minha cozinha era cheia de afirmações. Espalhei na minha cozinha, comecei a visualizar, comecei a pensar. E aí, negociando com o instituto, eu lembro que na época era o Pinheiro que fazia essa negociação. Eu fiquei com o Pinheiro, mais de 1 hora com ele no telefone. E ele falou uma frase pra mim que foi onde eu comprei a formação. Ele falou assim, Jaque, toda a sua vida vai mudar depois dessa formação. Seus relacionamentos vão mudar, a sua casa vai mudar e o seu trabalho vai mudar. E eu falei para ele, Pinheiro, é isso mesmo? Você tá me falando isso é verdade mesmo? Ele falou assim, é. E eu fiz a inscrição, cheguei lá no dono da empresa, pedi para ele 7 dias de folga, na mesma hora, milagrosamente, na mesma hora ele falou assim, minha filha, vai, arruma aí sua equipe, deixa tudo certo e vai fazer seu curso. Foi quando eu consegui. Cheguei lá, nos 7 dias da formação, eu simplesmente me apaixonei pelo coaching. Me apaixonei, fiquei completamente interessada, completamente envolvida, conheci pessoas incríveis que eu jamais pensei em conhecer. Conheci a Vanessa, que é uma maratonista, eu sempre sonhei em conversar com uma maratonista, conheci a Vanessa lá e outras pessoas que eu nunca pensei que eu fosse ter contato direto na minha vida, porque a minha vida era muito limitada, era muito restrita aos meus amigos, às pessoas que eu já conhecia naquela época. E aí, eu não tinha muita chance, né? Eu precisava fazer uma escolha na minha vida. O que aconteceu? Comecei a fazer um monte de curso. Na época não tinha muita coisa online, aliás. Quase não tinha cursos online, era tudo muito presencial. Eu não tinha mais saída, eu estava começando a me desenvolver tecnicamente, fazendo diversos cursos, e toda vez que eu queria fazer um curso, porque a maioria eram presenciais, eu tinha que pedir para o meu chefe de novo, e aquilo estava me incomodando, e já estava incomodando ele também, estava incomodando a minha equipe, e eu comecei a verificar que quando eu comecei a aprender sobre mim mesma, sobre os meus valores, sobre a minha essência, sobre quem eu era no mundo, sobre o que eu gostaria de ser no mundo, sobre o meu passado, sobre a minha criança interior e todos esses conhecimentos que a gente acaba descobrindo aqui, que são tão encantadores, eu percebi que cada vez mais aquele trabalho não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Mas era o trabalho que me sustentava, era o trabalho que me permitia, na época, pagar a faculdade do meu filho, era o trabalho que me permitia dar a escola para minha filha, pagar meu aluguel, pagar a prestação do meu carro, aí tudo mais. Eu tinha ali um grande dilema para resolver. Foi quando, mais uma vez, eu voltei a fazer as afirmações e eu tive uma conversa com o meu patrão, dono da minha empresa, e falei para ele, olha, eu já trabalhei muitos anos, já trabalho há muitos anos aqui, eu já fiz tudo que eu podia fazer, mas agora eu quero seguir a minha vida, eu quero fazer outras coisas. E mais uma vez, milagrosamente, porque aquela empresa tinha a fama de que não demitia ninguém, se a pessoa quisesse sair, que seria... ela teria que pedir demissão, mas só que se eu pedisse demissão, eu ia perder o fundo de garantia e todos os direitos que a gente já sabe que acontece quando a gente pede para ser demitido. E eu fiz um acordo com ele, ele me deu tudo como se ele me mandasse embora, o fundo de garantia. Foi muito legal, foi muito bacana. E mais uma vez eu vi ali o poder que é o pensamento, o poder que é você poder usar essas técnicas, essas ferramentas que a gente tem, principalmente as afirmações positivas.
E aí eu comecei a fazer o meu trabalho como coach. Eu tô falando de 2011. 2011, gente, era tudo mato. Hoje, se você de repente reclama do excesso de informação que tem na internet, naquela época não tinha informação nenhuma. Não existia o WhatsApp. Acho que o YouTube estava começando, o Facebook também, o Orkut estava terminando, Instagram nem pensar e outras mídias também não. Então era tudo muito escasso em relação à informação. Eu morava em Anchieta, no subúrbio do Rio. Eu peguei o meu escritório, que é uma mesa de bar, é uma mesa amarela de bar. Peguei meu computador velhinho, que era um computador velhinho mesmo que eu usava no meu dia a dia, e comecei a trabalhar como coach. Naquela época eu só queria ser coach, mas eu não tinha a menor ideia de marketing, de vendas, de empreendedorismo e nada disso que o Bruno ensina aqui na Abra Coaching, nada, eu não sabia nada. Para você ter uma ideia, para eu atrair os meus primeiros clientes, sabe o que eu fazia? Eu pegava o meu carro, pegava minha filha Helena, que naquela época tinha mais ou menos 5 anos de idade, ela agora está com 15, 5 anos de idade, pegava meu carro, pegava minha filha, vinha para o Rio Sul, na livraria Saraiva, ficava lá uma boa parte do domingo à tarde, colocando o meu cartão de visita dentro dos livros de desenvolvimento pessoal, mais especificamente dentro dos livros da Louise Hay, porque nesse meio tempo eu me tornei formadora do método dela, do método Louise Hay aqui no Brasil. Então eu colocava meus cartões ali, eu ia para casa e ficava intencionando, rezando, orando, afirmando, declarando que alguém me procurasse. Funcionou. Demorava, tá? Não era assim tão rápido, não. Demorava semanas, meses, até um ano para alguém achar aquele cartão e entrar em contato comigo. Mas eu fechei turma de 3, 4 pessoas assim, fechei processos individuais. Eu também ia na porta das empresas, empresas pequenas, perto da minha casa. Eu batia literalmente ali na porta, porque eu sabia que se eu fosse procurar empresas grandes, o processo de seleção, passar por um RH seria um pouco mais complexo. E ali eu oferecia palestras em momentos sazonais, Dia das Mães, Natal, e eu conseguia ali ter algum dinheiro. E uma outra coisa que eu fazia que dava super certo na época, eu ia nos lugares holísticos que davam reiki, terapias holísticas, eu chegava lá e conversava com o dono do local, falava, olha, eu faço esse trabalho de coaching, eu gostaria de montar uma turma e você me apoia a montar a turma, eu entrego o trabalho e você fica com uma porcentagem. E eu fechava muitas turmas assim também, turmas presenciais. Eu também comecei a atender no online. E olha que interessante, eu vi uma vez um blog falando sobre atendimento de coaching online. Eu nunca mais encontrei esse blog, mas ela me deu uma informação que mudou completamente a minha vida. Estava escrito assim: coaching online funciona. Nos Estados Unidos, 70% das sessões de coaching são feitas pelo telefone ou online. Nesse momento, uma chave virou na minha cabeça, que eu poderia atender online e eu não ficaria restrita ao presencial, porque o presencial estava me limitando muito. E aí eu comecei a falar com pessoas de outros estados e até mesmo pessoas de outros países, eu comecei a atender pelo Skype. Aquilo ali foi muito bom para mim e me ajudou bastante. Só que eu tinha uma grande dificuldade. Eu já sabia que eu era uma excelente coach, que eu poderia entregar uma transformação absurda para quem me contratasse, mas eu não conseguia atrair e fechar clientes. Foi nesse momento que eu comecei a estudar sobre marketing, sobre vendas, sobre atração, e foi quando eu conheci o Bruno Giuliani. E uma das primeiras técnicas que ele me ensinou, bem, eu não me lembro exatamente o ano que foi, mas eu estava realmente sem cliente algum naquela época, eu queria fechar alguma coisa no online, e uma das primeiras técnicas que ele ensinou, que foi o e-mail espartano, que ele aprendeu com o Andrei Parabellum, que veio a falecer há pouco tempo de Covid, foi o e-mail espartano. Esse e-mail eu mandei para uma lista pequenininha que eu tinha feito na época, e foi ali que eu fechei 5 processos de coaching de R$ 8.000, totalizando R$ 42.000, totalmente online e totalmente sem sair da minha casa. E foi quando eu comecei a dar uma grande virada na minha vida e realmente viver da profissão que eu tinha escolhido. Bem, os anos se passaram, eu conheci o Fórmula de Lançamento e hoje a minha empresa, que eu sou a dona, já chega a faturar mais de R$ 1 milhão por ano. Então, talvez aqui nesse curso eu tenha algo muito importante para te ensinar. Eu não sei o que você deseja com a sua profissão, mas algo que eu aprendi e que eu quero compartilhar com você aqui é o seguinte. Eu sei que muitos de nós queremos ajudar as pessoas, transformar o outro, mudar o mundo, e tá tudo bem. É muito raro você encontrar um coach ou uma coach que não tem um valor alto de contribuição. Eu também tenho um valor alto de contribuição. Mas enquanto eu estava pensando só em ajudar as pessoas, salvar as pessoas e transformar as pessoas, eu não estava pensando em mim. Eu não estava pensando no meu negócio.
E essa também virou uma outra chave para mim, que eu pensei, eu tenho que pensar mais em mim, eu tenho que criar algo para mim, algo que eu realmente acredite, algo que realmente faça muito sentido para mim. E eu não sabia o que era. Eu estava ali atendendo no individual, eu estava fazendo palestra, eu estava atendendo, fazendo um monte de negócio, mas eu não sabia muito bem o que era. E foi nesse momento, mais uma vez, que o Bruno Giuliani entrou na minha vida. Eu estava muito confusa, há cerca de 2 anos e meio atrás. Eu estava fazendo dinheiro, eu estava fazendo palestras presenciais, mas não era bem isso que eu queria. Eu sabia que tinha algo a mais para mim nesse mundo do coach. E aí eu peguei um Uber, fui lá em Niterói, falei, Bruno, eu quero falar com você. Fui lá em Niterói, a gente conversou. Ele falou pra caramba, me ouviu bem pouco, sabe? Falou a beça, eu fiquei ali, almocei com ele, a gente foi lá, foi pra Obra Coach, ele conversou, falou, me contou dos planos dele, e de repente ele parou, olhou pra mim e falou assim, você não veio aqui pra me ouvir, né? Você veio aqui pra me falar, pra me contar, pra pedir minha ajuda. O que eu posso te ajudar? Falei, Bruno, eu tenho um negócio, tá funcionando, tá indo bem, mas eu tô muito perdida, não é bem isso que eu quero fazer, eu não quero falar de negócio, de business, sabe? Eu quero fazer alguma coisa que realmente faça o meu coração cantar. E aí ele me deu a dica de ouro que virou completamente o meu jogo. Ele falou, Jaque, faz um trabalho para mulheres, eu vejo você como uma líder de mulheres, como alguém que leva esse... Ele até usou uma palavra que eu não uso muito, tá? Que é o empoderamento feminino. Mas, enfim, ele falou, eu vejo você como uma líder das mulheres, faz um trabalho para as mulheres, utilizando isso que você acredita, a lei da atração, Luiz e Rê, afirmações positivas. E eu fiquei muito reflexiva, porque eu tinha já esse conhecimento, eu usava esse conhecimento para mim, mas eu estava com um pensamento meio limitante que dizia assim, ninguém vai se interessar por isso. Todo mundo na internet já fala de lei da atração. Quem vai fazer um curso de afirmações positivas? E aí eu voltei no Uber pensando nisso, mas ao mesmo tempo pensava assim, se o Bruno falou, pode ser que ele tenha alguma razão. E eu vim para minha casa, eu comecei a procurar, mais uma vez, recorrer às minhas visualizações, às minhas meditações, às minhas afirmações. E foi aí que nasceu a ideia do treinamento, o novo pensamento. Essa conversa com o Bruno Giuliani aconteceu em 2019. Em 2019, quando eu tive essa conversa com ele, em todo ano a minha empresa faturou 47 mil reais. Em 2020, em todo ano, a minha empresa faturou 719 mil reais. Em 2021, eu estou agora em junho, a minha empresa já faturou 1 milhão e 400 mil reais. Então, olha o quanto é valioso, olha quanto é valiosa uma única conversa com um mentor. É impressionante, né? Mas é completamente possível sua chave virar quando você conversa com a pessoa certa, na hora certa. E mais do que isso, quando você se torna aberta e receptiva a receber essa conversa, a receber o que o universo ou Deus, aquilo que você acredita, está falando para você através de uma pessoa. Eu tenho uma crença que Deus está em todos os lugares, mas quando Ele quer falar conosco, Ele fala através das pessoas. E naquele momento que o Bruno me deu essa luz, eu hoje sou muito grata, eu nem sei se ele sabe disso, ou vai saber por aqui, eu acho que ele nem sabe dessa história, mas hoje eu sou muito grata por ter encontrado ele e por ter criado um novo pensamento. O treinamento Novo Pensamento é exatamente sobre tudo isso que eu te contei na minha história de vida. Ele é sobre o pensamento. Ele é sobre declarações, afirmações, visualizações e tudo aquilo que você usa para colocar o seu pensamento em existência. Mas aqui, nesse curso, eu vou falar especificamente sobre a ferramenta mais poderosa do meu método, as afirmações positivas. As afirmações mudaram completamente a minha vida, mudaram a vida já de centenas de pessoas ao redor do mundo e elas são muito poderosas, mas a maioria das pessoas não conhece esse poder, não sabe como usar esse poder e pior, usam esse poder contra si mesmas. Tudo aquilo que nós falamos cria a nossa realidade. Isso é quântico, isso é bíblico, a Bíblia fala isso, né? Só que muitas vezes a gente fala mais sobre aquilo que a gente não quer que aconteça do que sobre aquilo que a gente quer que aconteça. E para um coach, para alguém que desenvolve pessoas, é imprescindível você aprender sobre a linguagem da criação, sobre a orquestra que acontece entre o seu pensamento, o alinhamento que acontece entre o seu pensamento, o seu sentimento e o que sai da sua boca. E uma afirmação positiva é exatamente isso. É um alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você fala. Só que as afirmações, elas não funcionam de qualquer jeito. Existe uma fórmula, existe um método para que você faça funcionar. E eu vou passar essa fórmula, esse método para você agora, tá bom? Primeiro você precisa pensar o seguinte, tudo que você fala, tudo que você declara são afirmações.
Mas muitas vezes, ou você declara aquilo que você não quer, ou você se declara contra você mesmo ou contra os outros. E eu chamo isso de afirmações negativas. Eu vou te dar alguns exemplos que acontecem especificamente com os coaches sobre as afirmações negativas. Por exemplo, eu não consigo, não vai dar certo. As pessoas não querem pagar por coaching. As pessoas não valorizam coaching no Brasil. O coaching no Brasil está prostituído. Quando alguém fala isso, eu vejo assim um coach rodando uma bolsinha numa esquina, né? Porque essa frase ela é tão assim, ela é tão sem noção, ela é tão sem sentido para mim. Coaching prostituído. Gente, se você sair na rua e você perguntar para 10 pessoas na sua rua o que é coaching, ninguém vai saber. Então não tem como o coach estar prostituído, porque ninguém sabe o que é isso. Então, às vezes, as pessoas declaram contra elas mesmas, né? Faz declaração contra a própria profissão que ela escolheu do coração. Ah, o coaching está prostituído. Ah, o coaching virou bagunça. Ah, ninguém no Brasil valoriza o coaching. E isso não é uma verdade. Isso são afirmações negativas que os próprios coaches falam e ao declarar, eles acabam criando essa realidade. Mas eles não criam essa realidade só para eles. Eles acabam criando essa realidade coletivamente. Porque se o próprio coach fala que o coaching está prostituído, o que as pessoas vão ouvir disso? O que as pessoas vão criar a partir disso? As outras pessoas vão defender o coaching? Claro que não. Elas vão concordar, né? Então, veja bem, se observe e principalmente se responsabilize por você ser o guardião ou a guardiã do coaching no Brasil. Somos nós que somos os detentores desse poder, somos as primeiras pessoas que merecem levar esse respeito, essa valorização para outras pessoas. Porque a nossa profissão ela é muito linda. Uma das profissões mais lindas do mundo. E a gente transforma a vida do outro, a gente se dedica, a gente estuda pra caramba. É raro eu conhecer um coach que não estude muito, né? A gente estuda pra caramba, a gente se dedica, a gente vai lá, faz a pessoa ter ideias, faz a pessoa ter fluxos novos, fluxos mentais, faz a pessoa falar pra você assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Gente, fala pra mim, fala sério, não é uma delícia? Não, eu tenho orgasmos. Eu tenho orgasmo quando a pessoa fala assim, já que eu nunca tinha pensado sobre isso. Isso é o coaching, gente. O coaching nada mais é do que isso. Alguém dizer pra você, imagina alguém nunca ter pensado sobre algo que de repente pra você é óbvio. Olha as novas conexões neurais que essa pessoa tá fazendo. Olha a revolução que você tá fazendo na vida dela. Eu me lembro que ali por volta de 2013, 2014, eu tive um coach que ele era um alto executivo de uma empresa e ele veio pra mim assim, muito faca na caveira. Ele sabia o que ele queria, estava muito claro do que ele queria. E aí ele chegou pra mim e falou assim, Jaque, eu quero virar vice-presidente da empresa que eu trabalho. E eu te contratei pra isso. E eu, beleza, vamos lá. E a gente começou na terceira sessão, mais ou menos, ou na quarta, por aí. Ele descobriu o motivo dele. Eu falei, tá, qual é a razão que você quer virar vice-presidente da sua empresa? Ele falou, porque eu quero dar pro meu filho tudo que eu não tive. Eu tenho um filho de 7 anos e eu quero dar pra ele tudo que eu não tive. Eu falei, ótimo, maravilhoso, vamos lá. E na terceira, quarta sessão a gente descobriu algo surpreendente que transformou a vida daquele homem, na verdade um jovem. Ele tinha um filho de 7 anos e ele nunca tinha olhado nos olhos do próprio filho. Entre uma sessão e outra, entre um encontro e outro, eu dei para ele o prazer de casa, né? Eu chamo de tarefa, de to-do, de prazer de casa. Eu falei, olha, você vai ter um prazer de casa. Você vai levar o seu filho para jantar. Só você e ele, sem a sua esposa. Você pega o seu filho e vai jantar com o seu filho. Passa uma hora, porque você precisa descobrir o que seu filho quer. Que você, às vezes, você pode estar querendo oferecer algo para ele, mas pode não ser o que ele quer. Então, vamos descobrir o que o seu filho quer? E ele falou, lógico, Jaque, ele era muito treinável. Ele levou o filho para jantar. E na volta da sessão, eu esperava que ele fosse fazer uma lista, né, de sonhos, brinquedos que o filho queria. Mas ele falou para mim assim, Jaque, eu descobri algo incrível. E eu falei, o quê? Eu nunca tinha olhado nos olhos do meu filho. Eu não sabia a cor dos olhos do meu filho. E aquilo mudou completamente a vida daquele homem, a percepção dele de mundo. Porque quantas vezes, gente, a gente quer oferecer o material para as pessoas, mas a gente não oferece o nosso maior valor, que é a nossa presença, a nossa atenção. O amor não está nas coisas. O amor está na presença. E o coaching traz muito isso. Um outro caso também que eu me lembro agora, e eu quero contar, é o seguinte. Um jovem também executivo, tinha acabado de casar, morava no apartamento dos sonhos. Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu trabalho na empresa que eu sempre quis trabalhar,
eu tô casado com a mulher que eu sempre quis, que eu amo, eu moro no apartamento dos sonhos, eu tenho tudo, mas eu tô completamente infeliz já, que eu não, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E nem eu sabia, né? Porque às vezes tem umas coisas assim pra gente, né? Como é que o cara tem tudo e tá infeliz? Meu Deus, eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou resolver isso? Mas a gente vai lá e resolve. E aí, o que eu descobri no meio do processo? Sim, ele trabalhava numa empresa muito boa. E o crachá que ele trabalhava, ele era conhecido na empresa, tipo, a empresa tinha 5.000 pessoas, e ele era conhecido pelo sobrenome dele. Então, na empresa inteira chamavam ele, vamos supor que é Silva, tá? Vamos supor que o sobrenome dele é Silva. Na empresa toda chamavam ele de Silva. Silva, Silva. O dia inteiro ele era chamado de Silva. Só que Silva, eu descobri que era o nome do pai dele, que tinha abusado dele quando ele era pequeno. Então, o tempo inteiro, quando ele estava na empresa dele, aquela empresa que era o sonho, e ele estava vivendo uma vida de sonho, mas o tempo inteiro, toda vez que ele ouvia falar em Silva, 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 a memória dele levava ele até a infância, onde ele passou, né, por situações de abuso com o pai. Não foi uma sessão fácil, confesso para você, mas ali a gente descobriu que ele teria que pedir para a empresa trocar o crachá. A gente fez uma sessão, obviamente, de ressignificação daquilo tudo, mas ele pediu para trocar o crachá e nunca mais ele sentiu aquilo que ele sentia diariamente. Agora, como me fala, você que está me ouvindo, como que essa pessoa ia descobrir sozinha isso? Às vezes, gente, a pessoa até se suicida. Ela passa tanto tempo infeliz, depressiva, sem saber, sem fazer a menor ideia de como aquilo está afetando na vida dela. Ele não conseguiria enxergar isso sozinha. E é por isso sozinho. E é por isso que eu tô aqui. Porque a nossa profissão é muito importante para o mundo. Ela não é só uma profissão para a pessoa subir na carreira, para a pessoa ter dinheiro. Não é. É uma profissão de transformação de vidas. Você pode salvar uma vida de uma família com aquilo que você sabe. E as afirmações podem levar você num nível extraordinário de resultado, não somente para o seu cliente, mas para você também. A nossa profissão é linda, mais do que linda. A nossa profissão é imprescindível para a evolução da humanidade. Então, quanto mais os coaches se aprofundarem em si mesmos, se aprofundarem nas técnicas e criarem formas poderosas de se transformar, de existir e transformar o outro, mais o mundo se tornará um lugar melhor. Então, transborde. Seja quem você deseja ser, independente da opinião dos outros. Pega a opinião dos outros e joga no lixo, porque as pessoas não têm a menor noção do que a gente faz, de quem a gente é, e elas criticam por criticar. Então, nessa aula aqui, eu vou te ensinar o segredo sagrado das afirmações positivas e você vai conseguir usá-las para você potencializar a pessoa que você é e para você honrar essa profissão que é tão maravilhosa, é tão sagrada, é tão divina como o coaching é. Vamos lá? O segredo das afirmações positivas. Não é feito de qualquer jeito. Para de fazer afirmações positivas, principalmente sobre a nossa profissão. Seja responsável por ser o guardião e a guardiã do coaching no Brasil. Sempre que você for falar de coaching com alguém, defenda o coaching, explique o que é, ou então se cale. Simplesmente assim, a gente não precisa ficar se justificando o tempo todo para todo mundo. Então, eu vou te ensinar aqui a fórmula das afirmações positivas agora, para você usar, para você usar para os seus coaches, para os seus filhos, para sua casa, porque funciona. E eu sou a prova viva de que funciona, tá bom? Então, não é feito de qualquer jeito. É como se fosse uma semente que você planta no solo da sua criação que precisa de um adubo especial. E esse adubo especial é a fórmula dos 4 P's. 4 P's. Poderosa, uma afirmação ela precisa ser poderosa. Eu vou te explicar cada passo desse. Positiva, por incrível que pareça, mas tem gente que pensa que está fazendo uma afirmação positiva e está fazendo uma negativa. Presente, ela precisa ser no momento presente, não é amanhã depois. E pessoal, ou seja, ela precisa bater, se alinhar e funcionar para você. E o que significa cada P desse? Presta bem atenção no que eu vou te falar agora, porque o que eu vou te entregar agora é um ouro puro, que pode tirar você aí de fazer 10 mil por mês para fazer 1 milhão no ano. Vem comigo, preste atenção. Primeiro P, positiva. Bem, Jaque, mas você já falou que a afirmação positiva, né? Tudo bem, é o óbvio, mas nem sempre o óbvio está claro para nós. Muitas pessoas não usam afirmações positivas de uma forma positiva. Escolha bem as palavras que você vai usar na sua afirmação. Uma vez uma aluna minha falou assim, Jaque, criei uma afirmação, vou casar, criei uma afirmação. Falei, que bom, qual foi? Meu casamento já está engatilhado.
Falei, não, amor, calma, calma aí, vem aqui comigo, vamos olhar para cada palavra dessa. O que significa gatilho? O que significa engatilhado? E ela não conseguia enxergar, porque a gente repete palavras, sem olhar o significado das palavras. Por exemplo, correr atrás, tapa na cara. Né? Ah, recebi um tapa na cara. Quando recebe algum ensinamento. É muito interessante a gente observar isso. Né? Será que ela queria um gatilho no casamento dela? E o que é gatilho? Eu tive que ir lá no dicionário, pegar o significado, ligar, falar para ela, falar assim, olha, gatilho tem a ver com revólver, tem a ver com arma. Não fica bem para uma afirmação para alguém que deseja começar uma vida nova, começar um casamento, uma aliança. E foi aí que ela entendeu. Mas se não fosse essa orientação, ela não entenderia. E muitas vezes a gente acha que está plantando semente, mas está plantando veneno na nossa vida. Então é importante que você saiba que as afirmações precisam ser positivas. O que é positivo? Usar palavras realmente positivas. Não usar a palavra não. Não usar a palavra nunca. Não usar a palavra jamais. Talvez. Usar palavras que realmente sejam positivas. Eu vou te dar um exemplo de uma afirmação minha, que depois que eu criei essa afirmação e passei a usá-la no meu dia a dia, eu criei 4 novas fontes de renda passiva. Ela é totalmente dentro da fórmula, mas eu quero que você preste atenção o quanto ela é positiva. A afirmação é: eu recebo riquezas infinitas de fontes infinitas através da criatividade ilimitada do universo. Então, essa afirmação é completamente dentro da fórmula que eu estou te ensinando aqui. Você pode usar essa afirmação para você, é sua, estou te dando de presente. E ela é muito boa para você ter ideias sobre novos produtos, novos serviços, novas fontes de dinheiro, novas fontes de renda, fontes ativas, fontes passivas. E ela é completamente positiva. Então, evite de colocar nas suas afirmações palavras que não são positivas. Bem, você pode estar pensando aí, Jaque, mas isso dá trabalho, vai demorar. Quanto custa você criar contra você? E com o passar do tempo, conforme você vai se especializando na técnica, ela passa a ser fácil para você. E não somente para você, isso pode ser uma técnica que você entrega para o seu coach. Todos os dias, assim, de segunda a sexta, eu tô ao vivo no meu Instagram, as pessoas entram comigo e eu dou uma afirmação positiva para elas de presente que eu crio ali na hora. Se tornou natural para mim. Nem sempre foi assim. Antigamente, quando eu aprendi esse método, também era desafiador criar, mas com o passar do tempo, é como jogar bola para quem joga bola, né? Para quem joga bola, é fácil jogar bola. Então, se você quiser realmente se especializar no método, comece a fazer. E quando você vê, você está ali já criando maravilhosas afirmações, não somente para você, mas para os outros e para o mundo. O segundo P, pessoal. O que significa pessoal? Eu posso te dar a melhor afirmação, a mais linda, a Louise Hay. Todas as pessoas que trabalham com afirmações podem fazer uma afirmação maravilhosa para você. Mas se ela não se alinhar com você, se ela não tiver a ver com você, não vai funcionar. Você não vai conseguir nem usar. Na época que eu estava fazendo a formação do método Louise Hay, que foi aqui no Brasil, foi a nossa primeira turma, naquela época eu estava procurando uma casa. Eu morava num apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheira, mas esse apartamento estava ficando pequeno, porque eu tenho 2 filhos de idades completamente diferentes, de 13 anos de diferença. Na época, o Gabriel estava com 17 anos, a Helena tinha 4 anos. Então, ele tinha amigos adolescentes, ela tinha amigos pequenos, e a casa ficou pequena para todo esse entrelace, né? Inclusive para mim. E aí eu comecei a procurar, olha, eu quero uma casa que seja de mínimos 3 quartos, 2 banheiros, que tenha 2 cozinhas, que tenha uma área, que tenha uma garagem. Eu imaginei uma casa na minha cabeça. Mas muita gente dizia pra mim, aqui em Anchieta você não vai encontrar uma casa dessa, aqui não tem casa assim. E eu falei, tá bom, acreditem nisso, eu acredito que eu consigo. E quando eu fui fazer a formação, eu pedi uma afirmação para Vera Faria Leal, que foi a nossa formadora do método Louise Hay. E aí ela era portuguesa, e ela fez a seguinte afirmação para mim: a casa dos meus sonhos vem na minha direção. Quando ela falou a casa dos meus sonhos vem na minha direção, na mesma hora veio a imagem, sabe de que na minha cabeça? De uma casa de enchente. Sabe aquelas casas de enchente que vem assim, ó, no rio, andando? E eu agradeci, fui para casa. Quando a gente chegou em casa, minha irmã estava fazendo a formação junto comigo. Eu falei com a Janaína assim, Janaína, aquela afirmação não vai rolar. Não gostei, não curti, não tá dentro da fórmula para mim. Aí a Janaína, a gente fez uma afirmação juntas, que foi assim: o universo conspira para que eu encontre a casa ideal. A gente fez essa afirmação num dia de semana e, por mais incrível que pareça, 3 dias depois a minha irmã foi na rua, foi comprar uma cerveja e ela encontrou um conhecido dela. E aí ele chegou para ela e falou assim: estou alugando a minha casa.
Você conhece alguém que quer alugar? E ela, a sua casa? Ele é, a minha casa. E era uma casa própria, uma casa grande. A Janaína jamais imaginaria que ele... O Sassá, o nome dele era Sassá. Que o Sassá estava alugando a casa. E ela chegou lá, nossa, o Sassá tá alugando a casa dele. É exatamente como você quer. E eu falei, Jesus, não acredito. E a gente foi lá e foi assim muito fácil, porque ele como ele era nosso conhecido, ele nem teve nenhuma burocracia de contrato, nada disso. Eu paguei, entrei e ali era a casa que eu estava realmente atraindo naquela época. Então, preste bem atenção de fazer as suas afirmações pessoais. São as afirmações que se alinhem com as imagens que vão aparecer na sua mente quando você ouvir as afirmações. Você percebe que é um alinhamento? Não é só aquilo que você fala ou você pensa sobre as afirmações, mas são as imagens que surgem na sua mente. Porque as imagens que surgem na sua mente na hora que você está declarando uma afirmação, na hora que você está pensando numa afirmação, na hora que você está escrevendo uma afirmação, são essas imagens que ligam, são essas imagens que ativam a lei da atração na sua vida. O ser humano cria através das imagens. O tempo inteiro a gente está criando através das imagens. Você pode fazer isso de forma consciente ou de forma inconsciente, mas acredite, você está fazendo tudo, absolutamente tudo que existe na Terra. Esse computador, o celular de onde você está me assistindo, essa câmera que está me filmando agora, tudo, o nosso celular, o vaso sanitário, tudo foi criado da imaginação humana, ou seja, tudo veio através da criação mental das imagens. E as afirmações, elas fazem isso, elas nos permitem criarmos imagens. E são essas imagens que ativam a lei da atração na sua vida, que flutuam no universo e que trazem para você, trazem para o seu ambiente aquilo que você deseja em forma de existência, em forma de matéria. Porque o que é um sonho? Um sonho é algo que só está dentro da nossa cabeça. O sonho, quando se realiza, ele se transformou em materialização. E esse caminho, ele se faz através das imagens que lançamos para o universo. Então, sempre que você está criando alguma afirmação, você está emanando isso para o todo. E é esse todo que volta para você. E o terceiro P das afirmações positivas é o P de poderosa. A língua portuguesa é muito poderosa, é muito linda, é uma das línguas mais belas do mundo. É a língua de Camões, é a língua de Aldir Blanc. Mas mesmo assim, nós usamos pouquíssimo a língua portuguesa. Muitas vezes a gente usa uma língua escassa, sabe? Uma língua rasa, ao invés de usar palavras realmente poderosas. Palavras como fartura, fortuna, riqueza, poder, maravilhoso, fantástico. Então aprenda e desenvolva o hábito de colocar palavras poderosas na sua afirmação. Isso não precisa ser uma afirmação muito longa não. Por exemplo, uma das afirmações que mais me trouxe resultado na minha carreira quanto coach é: eu sou valiosa. Eu comecei a criar essa afirmação, ela é simples, mas ela tem a palavra valiosa que é muito poderosa. Então eu falo, eu sou valiosa. E quanto mais eu digo que eu sou valiosa, mais as pessoas me valorizam. Mas as pessoas pagam bem pelo meu coaching, pelo meu trabalho, pelo aquilo que eu tenho para oferecer. E mais do que isso, hoje em dia, eu não preciso mais ir atrás de cliente, não. Hoje em dia eu nem saio de casa. Eu tenho centenas de alunas e são elas que me procuram. São elas que pedem para comprar de mim. Então é muito importante que você crie essa mentalidade de dizer: eu sou valiosa ou eu sou valioso. As pessoas me valorizam. Né? E o que acontece? Muitas vezes o coach, ele não se valoriza, ele não se autovaloriza. Ele acha que ele é o doutor, o seu baratinho ou a dona baratinha, que tem que cobrar barato para ser aceito, né, que não pode colocar um valor justo. Por quê? Porque é serviço. Né? Serviço, às vezes, a gente não consegue colocar uma embalagem no serviço, uma etiqueta com um valor. Se é um produto, a gente consegue. O serviço não, porque é intangível. Mas aprende uma coisa comigo. Coaching reverbera para toda a vida. Você não entrega só um processo de coaching para o seu cliente, não. Você entrega uma vida nova a partir dali. Eu tenho coaches meus que já fizeram processo de coaching comigo há muitos anos, que de vez em quando aparecem ali no meu direct, no meu message, me agradecendo. Inclusive, eu tenho uma das minhas primeiras, acho que foi minha terceira coach, que há uns anos atrás ela me chamou e falou assim: Jaque, o meu filho teve câncer, eu tinha um filho criança pequeno. Eu passei meses no hospital, indo e vindo com meu filho, e eu quero te agradecer. Porque se não fosse aqueles nossos encontros, eu não sei se eu teria força para lidar com tudo como eu lidei. E tinha sido anos depois do processo comigo esse acontecimento. Hoje em dia o filho dela já se recuperou, já está curado, graças a Deus. Mas você entende que o seu processo ele não acontece só ali, durante os 10 encontros, 5 encontros. Não, ele é para o resto da vida daquela pessoa. Então aprenda a colocar valor no seu trabalho. E declare para você mesma: eu sou valiosa.
Eu sou poderosa, eu sou única, eu sou rara. Eu sou a capitã do meu destino, a dona da minha alma. Comece a falar bem de você mesma. É exatamente isso. A afirmação nada mais é do que você falar bem sobre você mesma. Isso você consegue fazer criando uma afirmação positiva, tá bom? E o quarto P é presente. Não é um dia eu serei, um dia eu terei. Não é nada disso, é agora. Você está plantando a semente no solo da criação agora. Então sempre afirme no momento presente. Eu sou valiosa, eu sou poderosa, eu recebo riquezas infinitas, eu crio a quantia do meu dinheiro, eu crio a minha realidade, eu sou a rainha da minha vida e os meus pensamentos são a minha coroa. É agora. Agora, já. Você precisa se ambientar a falar de você agora. Nada de no futuro, um dia eu vou ter. Eu queria. Quem sabe? Não. Seja a dona da sua vida, a dona dos seus pensamentos. Se você deseja dinheiro, fale que você tem dinheiro agora. Se você deseja um relacionamento, fala que você tem um relacionamento agora. Se você deseja se tornar uma pessoa que realmente as pessoas valorizam, fale agora que você é valiosa. Crie o hábito de falar bem sobre você mesma no momento presente, no momento que está acontecendo, porque a vida não acontece amanhã, não. A vida não acontece no passado, não. A vida acontece agora. O presente é um presente. Não é à toa que tem esse nome, né? Presente. Porque é um presente para você estar no agora. Então, toda vez que você for fazer uma afirmação, fale que está acontecendo agora. Jaque, mas eu não acredito. Jaque, mas isso é ilusão. Jaque, mas isso é balela. Jaque, mas eu não me sinto assim. Você não precisa acreditar. Você não precisa acreditar. Quando eu era pequena, eu nasci no município de Olinda, Nilópolis, um dos bairros mais populosos do Brasil. A minha família era grande. A gente chegava dia 24, não tinha o que comer. A minha casa que eu nasci não tinha água encanada, não tinha luz. O banheiro era do lado de fora, tinha uma poça para você entrar no banheiro que o meu avô botava uma tábua. E se alguém me falasse naquela época que eu ia chegar onde eu cheguei hoje, nem existia essa possibilidade, que a internet nem existia. Eu não ia acreditar. Se alguém falasse para mim há 3 anos atrás que em plena quarentena, numa das maiores crises da história, eu teria faturado mais de R$1 milhão, eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar, gente. Ninguém ia conseguir me convencer de uma coisa descabida dessa. Então não é para você acreditar. Você não precisa acreditar, você só precisa fazer. Afinal de contas, quantas vezes você ouviu alguma celebridade falar assim: eu nunca acreditei que eu fosse chegar onde eu cheguei? Quantas vezes? Eu já ouvi Neymar falar isso, eu já ouvi Gisele Bündchen falar isso. Então você não precisa acreditar. Você só precisa fazer. Segue a fórmula, e por mais que você não acredite, porque se você acreditasse, você já tinha. Se você acreditasse que você é valiosa, você já seria valorizada. Se você acreditasse que você tem riquezas infinitas, você já seria rica. Então, você não é acreditar para fazer, é fazer para acreditar. É o contrário. Pare de pensar que você tem que ter alguma coisa para você ser. Você não precisa. As afirmações são no estado de ser. Você se torna aquilo que você está declarando. Você é aquilo que você está declarando. E aí você faz com inspiração. E aí você tem. É o ser, fazer para ter. E o que é o fazer? É abrir mão de sofrer, é abrir mão do sacrifício. As afirmações fazem com que a nossa vida se torne fácil, leve, divertida, amorosa. Porque existe uma coisa que eu chamo de ação inspirada. Ação inspirada, ela é fruto das afirmações. O que é ação inspirada? É você fazer mais com menos esforço. É você ter desempenho. As afirmações trazem desempenho para a minha vida, trazem desempenho para a vida de minhas alunas. As afirmações trazem cura, transformação, verdadeiros milagres. Eu vou colocar aqui agora um caso de uma aluna minha que ela expeliu uma pedra nos rins usando o poder das afirmações. Eu tive uma dor. Eu falei, eu sei que ela estava aqui, né? O médico falou que ela estava aqui, eu falei, ela vai ficar, porque eu não vou para o hospital, pandemia, não vou. Mas aí, deitei e mentalizei, assim, podia estar no canal da urina sim, mas que ela ia sair. Mentalizei, deitei, aí falei, bom, agora eu vou no banheiro e vou fazer um xixizão. Pois eu levantei, fui pro banheiro, e eu fiz o xixi. Aí eu senti um barulho. Falei, ué, que isso? Eu peguei e eu vou mostrar pra vocês, pra falar que eu não tô mentindo. É isso aqui, ó. Expeli uma pedra sozinha, só com o meu pensamento. A gente é poderosa e não sabe. Eu tenho alunas minhas que estavam para se operar.
E usando as afirmações, elas simplesmente se curaram. E o médico falou: você não precisa se operar, não tem nada aqui. Eu estava pronta para fazer uma cirurgia de retirada de pólipos, estava preocupada porque com o hospital lotado de Covid, né? Essa era a preocupação. E fiz um exame para confirmar certinho onde estavam os pólipos e eles tinham sumido. Fiz 3 exames desde então e realmente eles sumiram, eles desapareceram. Isso dentro do Novo Pensamento, com 30 dias de curso. Eu tenho alunas minhas que o médico já tinha dito para elas que elas não iam engravidar. E elas engravidaram com o uso das afirmações. Eu tenho alunas minhas que foram diagnosticadas com câncer terminal. Ela chegou a se aposentar, essa aluna. E com o uso das afirmações, ela se curou. Então, as afirmações, elas são para você ser, para você se tornar quem você está predestinado a se tornar. Ou você acha realmente que Deus nos colocou aqui nesse planeta azul para a gente sofrer? De verdade. Você acredita nisso? Não. Deus nos colocou aqui para a gente viver, experimentar uma vida fabulosa, uma vida melhorada, uma vida de aprimoramento, de crescimento. Porque quando a gente para de crescer por fora, né? A gente é criança, vai virando adolescente, vai virando adulto, a gente começa a crescer por dentro. Crescer interiormente. E é isso que as afirmações fazem por você. Elas fazem com que você cresça interiormente, que você aprenda sobre você, que você se torne quem você está predestinado a ser. E esse ser que mora dentro de você, ele vai reacender, ele vai resplandecer com o uso das afirmações. Então é importante que você saiba que eu não estou falando aqui para você, não é uma ilusão, não é uma balela, não é algo comum, é algo extraordinário, que pode ser a real diferença entre o lugar que você está hoje e o lugar que você deseja chegar. As afirmações, elas são capazes de trazer cura, transformação, clareza, melhoria em família, melhoria nos relacionamentos. E agora eu vou compartilhar com você alguns dos segredos das afirmações. Eu já compartilhei a fórmula, mas agora eu vou compartilhar alguns segredos. A afirmação mais poderosa de todas. Esse é um grande segredo, tá? Qual é a afirmação mais poderosa de todas? Hein? Será que você sabe? Você deseja saber qual é a afirmação mais poderosa de todas? Aquela que vai realmente colocar dinheiro no seu bolso, que vai trazer cliente para você, que vai realizar o seu sonho e seu objetivo? E aí, vou te contar agora. A afirmação mais poderosa de todas é a afirmação que você faz para você. Você pode pedir para mim uma afirmação poderosa, eu posso fazer para você uma afirmação linda, como eu faço, né? De segunda a sexta lá no meu Instagram, mas a mais poderosa de todas é a que você cria. Por quê? Porque você vai criar com as suas palavras, com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que realmente se alinha com o seu ser, com quem você é, com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, as afirmações positivas, elas são muito mais eficazes quando é você que cria. E você pode sim criar suas afirmações, compartilhar com o mundo, colocar no seu Instagram, colocar no seu Telegram, passar para os seus clientes. Mas agora eu vou te contar um segundo segredo. Segredo sagrado. Uma forma de você potencializar o uso das afirmações na sua vida é você. Você pode criar várias. Não tem limite para a criação das afirmações, tá? Mas uma forma de você potencializar é você ter uma afirmação secreta. Um segredo sagrado, algo que só você sabe. Nem eu sei, nem o seu marido ou sua esposa sabem, nem os seus filhos. Porque um dos maiores poderes do ser humano é o poder dele ser seu melhor amigo ou sua melhor amiga. E o que a gente faz com o melhor amigo ou melhor amiga? A gente não conta segredo que ninguém mais sabe? Então, por que você não tem segredos com você mesmo? Hein? O que te leva a contar tudo para os outros? Seus sonhos, todos os seus planos que você acredita. Você pode sim compartilhar com o mundo os seus desejos. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso, não. Tá? Não tem aquela crença de que, vamos botar olho grande, não tem isso de jeito nenhum. Porque se existisse olho grande, meu amor, a Anitta tava com a bunda murcha, o Neymar tava aleijado e a Beyoncé tava seca. Não existe esse negócio de olho grande. Mas o que eu tô dizendo pra você é que você tem que ter uma ferramenta que só você saiba. Que converse somente com você. É como se fosse uma oração, um mantra só seu, que só te pertence. Muitas pessoas perdem poder ao longo da vida porque elas não têm privacidade sobre aquilo que elas acreditam, sobre aquilo que elas desejam. Elas contam tudo para todo mundo, elas compartilham tudo para todo mundo, elas pedem a opinião de todo mundo e elas acabam se perdendo no meio dessas opiniões, se perdendo no meio das informações. Então, um dos segredos sagrados é você ter a sua afirmação secreta. Tá bom? E agora o terceiro segredo sagrado. Esse, assim, vai quebrar um pouco do seu paradigma aí, tá? Senta na cadeira, se segura aí, porque é um dos segredos do novo pensamento que eu vou te falar aqui. Afirmações telepáticas.
Isso mesmo. Dentro do Novo Pensamento eu ensino bastante sobre telepatia. Telepatia pessoal, telepatia coletiva, telepatia do dinheiro. E o que é a telepatia? Telepatia nada mais é do que a troca de pensamentos entre as pessoas. Segundo o método do Novo Pensamento, que é o método que eu criei sobre o poder do pensamento, você está trocando telepatia com as pessoas o tempo inteiro. Mas, muitas vezes, isso acontece de uma forma tão inconsciente que você não percebe. Sabe, você já acordou assim de super bom humor, tava tudo bem com a vida, de repente encontrou alguém, e aí quando você ouviu alguém, e aí o seu humor mudou, a sua vibração mudou? Isso é telepatia. Nós recebemos pensamentos de outras pessoas, emanamos pensamentos de outras pessoas, a gente cria por telepatia no coletivo. Só que a gente faz isso de uma forma inconsciente. E as afirmações telepáticas são muito poderosas. As afirmações telepáticas podem ser usadas para curar a distância, para tranquilizar, acalmar e educar crianças pequenas, para você passar para as pessoas que são céticas em relação à afirmação. Então, a telepatia, ela não é manipulação, não é persuasão, não é você interferir no livre-arbítrio do outro. Nada disso, não tem nada a ver com isso, acredite em mim. Telepatia só funciona quando ela é feita num ambiente de níveis elevados de pensamento e para um alto bem maior de todos. Então, se você tem alguém, por exemplo, que está doente à distância, ou que está infeliz à distância, está insatisfeito à distância, você pode emanar uma afirmação positiva telepática para essa pessoa. E como você vai fazer isso? Depois que você se tornar um especialista nessa fórmula que eu passei, entender o segredo sagrado das afirmações, se você estiver numa situação que você quer enviar uma afirmação telepática para alguém, é só você se colocar em silêncio, pensar na afirmação e juntar esse pensamento com a imagem da pessoa. Por exemplo, se você está na cozinha e seus filhos estão brigando na sala, quantas vezes já tentou ir lá e desapartar a briga e a briga piorou, então você desapartou a briga, mas você se sentiu muito mal, mais mal do que antes. Então, ao invés de você desapartar a briga, comece a pensar lá da cozinha. Meus filhos são unidos, meus filhos são tranquilos, eu sou uma mãe maravilhosa. E comece a emanar essas afirmações para eles de forma telepática. Muitas vezes, falar atrapalha mais do que calar. Talvez você já tenha percebido isso na sua vida. Quantas vezes a gente fala para as pessoas, fala, se esguela, grita e as pessoas simplesmente não nos ouvem. Ou pior do que isso, elas fazem tudo o contrário daquilo que a gente fala, né? Você fala uma coisa, as pessoas vão lá e fazem tudo o contrário do que você falou. E aí você não se sente ouvida, você fica cansada. Mas as afirmações telepáticas podem ser uma ótima solução para isso. Experimente o poder das afirmações telepáticas na sua vida para você emanar cura, para você emanar transformação. Não somente para as pessoas que você ama, mas para todas as pessoas do planeta. Você pode emanar afirmações para o planeta, para a sua cidade, para o seu país, para o seu bairro e para onde mais você quiser, que afirmações telepáticas funcionam. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Bem, eu poderia passar um final de semana inteiro falando com você sobre os benefícios das afirmações, sobre as centenas de afirmações que eu uso, crio no meu dia a dia, mas agora eu vou fazer algo muito mais valioso por você. Eu vou deixar na sua mão uma bibliografia das afirmações positivas e de como você pode encontrá-las em lugares diferentes. Existe um livro que eu amo muito, que eu chamo da Bíblia do Desenvolvimento Pessoal, que é o Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. Esse livro transformou minha vida, tem transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo e ele tem lindas afirmações positivas. A Louise Hay também tem um outro livro que é O Poder das Afirmações Positivas, que eu adoro e são só afirmações positivas. É um livro que você abre ali e você vê afirmações positivas belíssimas. Ela tem outro também que se chama Meditações para Curar Sua Vida, que são afirmações positivas um pouco maiores em forma de texto, mas também são muito lindas. E tem também uma autora maravilhosa que eu gosto muito, que se chama Florence Scovel Shinn. Ela tem um livro chamado O Jogo da Vida. Ela tem vários livros, O Poder da Palavra. Se você procurar no Google, você vai achar vários livros dela. Talvez aconteça de você encontrar nesses livros algo diferente do que eu estou te passando aqui. Não, as afirmações não dentro da fórmula. Mas eu quero te falar algo muito importante. Eu já trabalhei como revisora técnica de livros. Eu fui revisora técnica de um dos livros da Louise Hay chamado O Poder das Afirmações. Viva Bem Agora. O Poder das Afirmações Positivas. Se você quiser encontrar esse livro na livraria, você vai ver meu nome nele. E quando eu fiz a revisão técnica desse livro, eu encontrei coisas assim muito surpreendentes negativamente. E o que é uma revisão técnica? Revisão técnica é quando você pega o livro original em inglês, a tradução, e você faz um alinhamento entre o livro original em inglês, a tradução em português e a filosofia do autor.
Louise Hay simplesmente tem palavras que ela não usaria, da forma que ela não usaria, mas a tradutora não sabe disso. A tradutora não conhece a filosofia de Louise, então ela traduz ao pé da letra. Então, o seu papel agora é ser uma guardiã dos livros, tá? Se você vê em algum livro que não tá batendo com essa fórmula aqui, não tem problema, é só você corrigir, anotar no papel, porque nem sempre o tradutor conhece a filosofia por trás das afirmações positivas. E um outro livro também que eu gosto muito, que fala sobre as afirmações positivas, é O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele ensina sobre as afirmações positivas, ele induz você, né? Ele te motiva a você fazer as afirmações positivas. Eu faço muitas afirmações positivas durante a minha manhã, é o horário do dia que eu mais gosto de fazer. E falando em horário do dia, pode aparecer algumas dúvidas aí pra você, tipo, já que eu tenho que repetir todo o tempo as afirmações? Não faça algo por obrigação. Eu não sou a mentora que vou falar pra você que você tem que escrever 100 vezes, decorar, não é nada disso. O importante é você fazer de uma forma que seja intensa. Não é a quantidade de vezes, é a intensidade de vezes. Então você não precisa repetir ao longo do dia, porque você tem que repetir. Repita se você quiser. Se você estiver se sentindo bem, repita as afirmações. Utilize os melhores momentos da sua vida para você fazer afirmações. Por quê? Porque nesse momento a sua potência de criação de atração está ativada pelo seu bem-estar. Sua frequência está alta. A maioria das pessoas faz ao contrário, espera tudo ficar ruim para poder usar as ferramentas, e é ao contrário. Quando você estiver alegre, feliz, satisfeita, gozando mesmo, literalmente lá na hora do sexo, faça uma afirmação, porque é muito poderoso isso. Então é importante que você entender que não procure fazer as afirmações só quando a coisa estiver ruim, não. Faça também quando você estiver se sentindo bem, para potencializar esse bem-estar. Tudo bem? Uma outra dúvida que pode surgir aí, mas já que eu não sei se eu estou fazendo certo. Bem, pode ser que você no início fique assim, mas conforme você for fazendo e você for vendo as evidências, e o que são as evidências? Você vai ver as suas afirmações se concretizando, aparecendo para você. Você vai ver, isso vai acontecer. Você vai se sentindo cada vez mais autoconfiante, não somente para aprimorar as suas afirmações, mas também para fazer suas afirmações novas. Então, o que eu desejo para você é que você se torne uma mestra das afirmações, tá bom? Então é isso, eu compartilhei com você aqui tudo que eu aprendi sobre as afirmações positivas. Você pode usar as afirmações positivas em todas as áreas da sua vida, espiritualidade, contribuição social, fazer para sua família, fazer para seus amigos, todas as áreas da sua vida cabem as afirmações. E se você tiver alguma dúvida mais íntima sobre esse conhecimento que eu compartilhei com você, aqui na minha tela vai aparecer um endereço de e-mail. Sou eu mesma que respondo nesse endereço de e-mail, tá? Então você pode enviar, que com certeza em alguns dias eu vou responder a sua dúvida. E me segue nas redes sociais, a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo, até breve, tchau, tchau.